Rapaziada, é um jogo que quando tem um apito final, você lamenta. Aí você lamenta a ausência de duas peças, dois jogadores. Né? Eu sei que às vezes a gente faz críticas ao Ganso. Aí eu não entendo, por que não trouxe o moleque, o Arthur, que tá jogando lá no Sub-20, tá? É um meio armador, um jogador de criação. O Renato Augusto, mais uma vez, deixou o Fluminense na mão. Quando o Renato Augusto está em campo, ele deixa a gente na mão, e quando ele se machuca, que foi o caso agora. Ele poderia ser esse jogador, hipoteticamente, né, se ele jogasse bem com a camisa do Fluminense, ser esse jogador para fazer a criação no meio de campo. Então, o gostinho de ausência e de perda é justamente não ter um meio armador nesse jogo e não ter o Arias. O Arias é o principal jogador do ataque do Fluminense. Aí a escolha do treinador, o Sidney Lobo, foi de utilizar 4 jogadores no meio de campo. Desses 4, 3 são volantes. O André joga na frente da zaga. O Bernal, lá no Uruguai, ele jogava de 5 ali, na mesma função do André. Então são 2 volantes de marcação. O Alexander, que é um jogador com maior mobilidade, um volante de maior mobilidade. E o Lima, que não sabe armar, não é meio armador. Todo mundo sabe que o Lima não tem essas características. Praticamente o Fluminense entrou em campo com 4 jogadores de marcação no meio de campo sem um meio armador. Amigo, não tem Renato Augusto machucado? Não tem o Ganso suspenso? Busca alguém lá da base que faça isso. Bota o moleque Arthur para jogar. Teve um clássico com o Messi e Vasco, ele começou jogando. Com o Diniz ele perdeu espaço e com o Mano ele não tem chance nenhuma. E o Fluminense jogou uma partida que dava para perceber a todo momento, do primeiro ao último minuto, que faltava esse meia armador, esse homem de criação. As jogadas do Fluminense eram mais jogadas de bola longa, em velocidade pelo lado do campo. Optou pelo lado esquerdo com os 2 garotos, cara, é o que tem em campo, é o que tem para jogar, é o que tem para relacionar, é o que tem para utilizar, que é o Isaac aberto pelo lado esquerdo e o esquerdinha, que entrou mal no jogo. Felizmente ele não deu sequência, parecia muito nervoso. Não sei se é por causa do erro no jogo contra o Grêmio, ele entrou com uma carga emocional muito alta, acabou saindo no segundo tempo. O Samuel apareceu pouco, né, nas ações ofensivas, e faltava alguém também ali pelo lado dele. O Isaac ocupou o lado esquerdo e praticamente o lado direito ficou abandonado por causa da formação tática, o 4-4-2. Aí que eu digo a falta dos jogadores, né? Vai chorar pelo leite derramado. Amigo, mas sente falta. O Arias aí tem essa facilidade. Até no 4-4-2, o Arias cai na direita, cai na esquerda, e tem essa mobilidade e movimentação. Já o Isaac é um garoto, ele vai ocupar somente uma faixa de campo. E foi marcado muito ali no primeiro tempo, ali pelo lado esquerdo. O lado direito ficou abandonado, somente o Samuel por ali. Então a formação tática foi a seguinte: o André mais centralizado, o Bernal pelo lado direito. O Bernal é um jogador que sabe distribuir, fazer passe longo, tem um bom passe, tu vê que ele joga de cabeça erguida, é um bom jogador, tem uma qualidade interessante. Mas não é esse jogador de chegar na área, de vir mais à frente, de participar das ações ofensivas. É um volante mais fixo. O Lima, na função que ele não sabe exercer, que é ali na criação, na função do Ganso, e o Isaac mais para o lado esquerdo, né? O lado esquerdo com esquerdinha, Isaac e o Isaac esquerdinho, o Alexander ocupando mais o lado esquerdo do campo do Fluminense. O Fluminense tem criação ali no meio de campo. Aos 22 minutos do primeiro tempo, foi a primeira chance com o Ignacio numa bola parada no escanteio. Isso já estava mostrando como é que seria o prosseguimento da partida, com poucas chances, jogo bem pegado, com muita marcação. O Corinthians também com muitos jogadores novos na correria, na marcação, ocupando no espaço. Então o jogo estava muito brigado e muito faltoso no meio de campo. Aos 22 minutos o Fluminense chegou, o primeiro perigo do Fluminense foi uma bola parada de escanteio, uma cabeçada para fora do Ignacio. O Corinthians chegou mais do que o Fluminense no primeiro tempo, ali até a metade do primeiro tempo. O Corinthians chegou com mais força, teve até um lance do Pedro Raul, que ele pegou a bola praticamente ele entrar na área sozinho,
O Ignacio deu um puxão leve na mão dele, ele abandonou a jogada. O Corinthians era mais perigoso do que o Fluminense. Não que criasse, tanto o Corinthians como o Fluminense não criaram chances, chute a gol, o goleiro defende, o goleiro salva. Não, é um jogo com poucas chances e muita marcação. Aos 33 minutos teve o primeiro chute do Fluminense em direção ao gol, que foi do Samuel Xavier. Primeiro chute ao gol aos 33 minutos. Aí, a partir dessa oportunidade do Samuel, nesse chute de longa distância, o Fluminense deu uma melhorada. O Fluminense começou a pressionar e teve a sua grande chance aos 37. Uma cabeçada do Cauã Elias, que o goleiro Hugo fez uma belíssima, incrível defesa, quase gol do Cauã Elias de cabeça. Ali, a partir dos 35 minutos do segundo tempo, o Fluminense chegou com mais presença de área. Então podemos dividir ali o primeiro tempo, um pouquinho melhor o Corinthians, na primeira metade, na segunda metade o Fluminense tem uma melhora com essas duas chances, uma cabeçada do Ignacio e uma cabeçada do Cauã Elias, que o goleiro salvou, e também teve o chute do Samuel Xavier em direção ao gol do Corinthians. Aí vamos para o segundo tempo. A alteração do Lobo, né? Qual é o nome? Sidney Lobo. Estava no lugar do Mano Menezes, que estava suspenso. Ele no intervalo, ele tira o Esquerdinha, porque ele sentiu que o Esquerdinha estava sentindo a partida, que ele estava nervoso, e colocou o Keno. Aí ele muda a formação tática do time. Ele sai do 4-4-2 e parte para o 4-3-3. No meio de campo fica o André, o Bernal e o Lima. O Alexander é jogado para a lateral esquerda, vai fazer a lateral esquerda, então não é mais o volante por ali, abre na esquerda. E o Keno vai para a direita. E o Isaac se mantém lá na esquerda. O melhor momento do Keno, interessante, o melhor momento do Keno no jogo foi quando ele estava ali na direita. Que ele tentou lances individuais, lances de drible, criou algumas oportunidades, fez alguns cruzamentos. Depois que ele volta para o lado esquerdo, ele some do jogo. Mas foi uma tentativa do Sidney Lobo de fazer o Fluminense ser mais agressivo e chegar ao gol, mudando essa formação tática, saindo desse 4-4-2 para um 4-3-3 com 3 atacantes. Porque ele viu no primeiro tempo a necessidade de ter alguém aberto ali pelo lado direito. Ele falou, vou tirar o Esquerdinho que está mal, vou puxar o Alexander para ali e vou botar o Keno aberto pelo lado direito. Pelo menos vai ter um atacante por aquele lado, para poder equilibrar as ações ofensivas do Fluminense e o Fluminense chegar mais na defesa do Corinthians. Foi essa a ideia que ele teve. O Fluminense melhora, né, com o Keno bem pelo lado direito, o Isaac também pelo lado esquerdo. O Isaac cresceu com a entrada do Keno, o Isaac fez jogadas individuais, dribles e tudo. Aos 16 minutos do segundo tempo, teve o gol do Corinthians no contra-ataque, uma bola roubada do Samuel. Bola roubada não, uma falta clara no Samuel. Mas o Braulio e 95% de todos os árbitros do futebol brasileiro ficam escorados no VAR. Se o VAR não chamar, você toma. Né? Porque o Fluminense ia tomar aquele gol ali aos 16 minutos e ele não ia ver. Ele precisou ser chamado a atenção pelo VAR. Opa, teve uma falta ali do Samuel. Aí ele vai lá na câmera, observa e anula o gol do Corinthians. Foi o susto que o Fluminense tomou, a torcida toda no Maracanã. Aí o Sidney Lobo começa a mexer no time. Ele tira o Bernal e coloca o Nonato. Essa alteração do Bernal pelo Nonato aos 25 minutos foi para pegar um volante, trazer um volante para o jogo que tivesse uma chegada maior na entrada da área. O Nonato tem isso. O Bernal não, ele é um jogador mais de marcação. Ele distribui o jogo, mas ele se limita àquela faixa de campo. Já o Nonato, ele se atreve mais, ele tem mais qualidade, tem um bom passe, chega mais na frente. Mas o Nonato não entrou bem, eu achei que o Nonato ele entrou fora do ritmo do jogo. Outra alteração que ele fez foi tirar o Cauã Elias, que eu não tiraria, eu manteria o Cauã Elias. É jovem, não estava cansado, tem cheiro de gol, fez uma boa cabeçada no final do primeiro tempo, quase fez um gol, deixava o Cauã Elias ali, mas ele optou pelo John Kennedy, que entrou se movimentando, correndo de um lado para o outro, brigando com a bola, aos 31 minutos. Uma outra alteração que ele também fez aos 31 minutos foi o Isaac, tirar o menino Isaac para colocar o Serra. Aí, nessa hora que o Keno vai para o lado esquerdo. Aí o Keno praticamente ele some do jogo. É justamente no momento, até os 31 minutos do segundo tempo, o Fluminense estava chegando, se aproximando mais da área, tentando criar oportunidades. Mas a partir dos 30 minutos em diante, o Fluminense baixa o ritmo. Acho que as alterações
não entraram no ritmo desejado ou não surtiram o efeito pretendido. Talvez a saída do 4-4-2 para o 4-3-3 tenha quebrado mais ainda esse meio de campo do Fluminense, com o André, Bernal, o Lima. Já estava difícil para criar jogadas e com menos gente a coisa piora. Então, praticamente, aos 31 minutos, ele trocou atacantes. Tirou o Cauã, colocou o JK, um atacante por outro. Tirou o Isaac e colocou o Serna. O Serna foi para a direita e o Keno foi para a esquerda. Aos 41, o Ignacio, espero que não seja mais um problema físico no Fluminense. O Ignacio, ele pisou mal ali, sentiu uma dor no joelho, acabou saindo. Estava no banco de reservas com uma bolsa de gelo. Vamos pedir em nossas orações que não seja nada demais. E entrou o Thiago Santos aos 41 minutos. O Fluminense diminuiu o ritmo. O Samuel Xavier tomou um terceiro cartão amarelo. Está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Notícia ruim ali para a lateral direita. Para aturar o Guga lá contra o Galo. Vai ser dose para mamute. Quinto empate do Fluminense jogando em casa. Isso explica a colocação do Fluminense nesse momento. Uma vitória tiraria o Fluminense da zona de rebaixamento. O Vitória vai jogar nessa segunda contra o Cruzeiro, em casa. O Fluminense está na 18ª colocação com 21 pontos. Vitória agora na zona de rebaixamento também com 21. E o Corinthians com esse empate vai a 22. Então a briga está praticamente entre Corinthians, Vitória e Fluminense em 18º. E para piorar, o Lima, no jogo contra o Grêmio, o Ganso pegou a bola, jogou a bola lá na área, o Lima bateu de primeira. Nesse jogo, no minuto final do acréscimo, bola cruzada na área, a bola sobra do Lima igualzinho. Sobra para o Lima igualzinho como foi lá no jogo contra o Grêmio. Ele, ao invés de bater de primeira como ele bateu lá em Caxias do Sul, ele vai dominar a bola e perde o gol no minuto final. Só piora. Complicado. O Fluminense trocou o Fernando Diniz, entrou o Mano. Hoje o Mano estava na beirada do campo. Mas essa alteração de treinador, a gente sabe muito bem que o Mano Menezes é um treinador que gosta de contra-ataque, gosta de volantes, é um jogador que dá bola para o adversário, é um treinador reativo. Mas essa alteração de Fernando Diniz, que estava mal, que não dava mais para ele, é muito dessa situação que nós nos encontramos agora, é por causa do Fernando Diniz. Essa alteração pelo Mano Menezes tem que começar a surtir efeito. A gente já saiu da Copa do Brasil, a gente está numa situação difícil contra o Grêmio, a gente precisa fazer 2 gols contra o Grêmio e não tomar nenhum para conseguir essa classificação. Esse time tá difícil de fazer gol. Tá uma luta, 12 trabalhos de Hércules para fazer um gol. A gente precisa de um resultado elástico no jogo da volta da Libertadores, e o Fluminense está perdendo pontos em casa. São 5 jogos. Não dá. Aí explica muito a situação, e o Fluminense precisa responder a essa troca de treinador. E para piorar o trabalho do Mano Menezes, também, né, que não pode tudo ser conta do treinador, a quantidade de problemas físicos desse time. Agora até o Ignacio saiu com dor no joelho, botou uma bolsa de gelos no joelho. Preocupante, cara. Aí não tem como responder ao trabalho do treinador, não tem como responder ao posicionamento da tabela e sair da situação com tantos problemas físicos e o time jogando mal, principalmente sem força ofensiva. Se não tem força ofensiva, se não consegue fazer gol, não vai sair do 0-0 e mais um empate no Maracanã. Deixa o like, seu comentário, se inscreva no canal. Tá difícil, mas a gente vai sair dessa. Flui!